Esse é o dia que o Senhor fez para nós, amém? Mais uma vez aqui para compartilhar o seu coração a respeito da palavra de Deus e as verdades espirituais que mudam a nossa vida, né, que nos edificam e que sempre nós somos tão abençoados e fortalecidos por meditarmos, por compartilharmos a palavra de Deus. E eu quero cumprimentar aqui nessa manhã todos os queridos, né? Você que está sempre aqui comigo. A gente entrou um pouquinho mais tarde, porque esses são dias que nós estamos reorganizando a nossa vida, né? Depois do jejum. Quantos aqui participaram do jejum? Me deixa saber. Você que está aqui, colocar meu óculos para enxergar melhor. Finalizamos o nosso jejum no domingo e foi um tempo muito precioso, mas muito precioso mesmo. Eu divulguei essa live, né, na Vinha Goiás, aqui nos Discipulados de Goiânia e também aqui no Instagram, para lembrar você. É sempre muito bom, né, ter você aqui. O desejo do meu coração é abençoar a sua vida e compartilhar aquilo que realmente nos edifica, né, porque o tempo para todo mundo é tão precioso, tão precioso. E eu tenho aproveitado essas lives aqui para fazer um discipulado, né, com aquelas que participou, né, Stephanie. Foi uma bênção, né? Nosso jejum da família, muito poderoso. E eu tô com muitas palavras ainda que a gente viu, que a gente ouviu e que ainda estão aqui, né, no meu coração. Ainda estou digerindo, né? O melhor é isso. Depois do jejum a gente pega o livro. Eu tô até com o livro aqui, ó, dando uma lida de novo para rever. Isso sempre no jejum nós compartilhamos, mas depois é bom sempre voltar, né, nesses princípios espirituais. Mas hoje eu quero aproveitar, né, me deixa saber de onde que você é. Um beijo para as discípulas da Vinha Goiás. Me dá um alô aí, quem que tá aqui. E se você é de Goiânia também, amém, Kelly, participou, foi uma bênção, né, o nosso jejum. E eu quero também aproveitar e pedir para você, clique aí no aviãozinho, já chama as pessoas para entrar. Talvez elas entraram aqui na hora e eu não consegui, porque eu estava retornando de um compromisso, mas a gente já começou. Manda aí o aviãozinho para as pessoas que você gosta, que você quer que sejam abençoados com essa live, para convidar para entrar, tá bom? E clica aí no coraçãozinho também para a gente curtir essa live. Amém. A Kelly da Vinha Goiás. De que lugar, Kelly? Que Deus te abençoe, minha querida. Aleluia. Muito bom ter vocês aqui. Vamos lá. Gente, eu quero compartilhar com vocês sobre algo tão importante, né? Eu estou dando aula no curso de Criação de Filhos e ontem eu ministrei uma aula. Amém, Stephanie. Já está vendo resultado do jejum na sua casa. O jejum é poderoso, né? A Bíblia fala que o jejum tem poder para quebrar cadeias. E nós realmente experimentamos, né, de um mover de Deus. E eu creio que as orações, elas são ali como incenso, né? A Bíblia diz que são como incenso, que você ora, que esse incenso ele sobe diante de Deus, né? Eu gosto muito desse texto de Apocalipse, que o anjo subiu diante do altar de Deus e tinha um incensário com as orações dos santos. E a Bíblia diz que Deus pega essas orações e lança, né, sobre a terra. E é algo muito poderoso que é a oração. Quando você realmente ora, que você crê, né, naquilo que você está orando, que você tem convicção da vontade de Deus, que você ora com revelação. É muito poderoso isso, você entender o poder da sua oração. E você precisa orar sabendo que Deus está ouvindo a sua oração. Sabia? Que Deus está ouvindo a sua oração. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque já estava no meu coração. Deixa eu abrir aqui. Eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre isso, sobre oração. Porque a oração, ela nos move, né? Se você realmente ora com entendimento, você vai ver o resultado. Então eu queria falar um pouquinho, já que nós encerramos o nosso jejum, que nós oramos 21 dias, nós declaramos as verdades espirituais, né,
desse livro, nós oramos para a nossa família, nós pagamos um preço pelos nossos casamentos, pela vida dos nossos filhos. Eu quero estimular você, né, a continuar orando. E eu quero falar um pouco hoje sobre isso, sobre oração, que é o que nos move, né? Jesus, em todo o evangelho, você vê Jesus orando, separando um tempo para orar. Você vê Jesus na madrugada, né, orando. Você vê Jesus antes mesmo da crucificação, né, daquele momento, ele vai ter um tempo a sós com Deus. Deixa eu só ligar o ar-condicionado, que eu tô morrendo de calor. Só um minutinho. Vou ligar aqui o ar, gente, que de repente agora tá quente. Tava fresco, eu achei que ia estar fresco, mas esquentou. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui. Enquanto isso vai entrar, tem muita gente entrando aí. Pronto, liguei o ar-condicionado. Vamos clicar aí no aviãozinho e vamos enviar essa live para outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você hoje, Deus quer abençoar a sua vida e quer liberar, né, sobre a sua vida uma fé prática. Eu quero falar sobre oração. Eu quero aproveitar que nós terminamos o jejum e lembrar você que você tem acesso. Você tem acesso à palavra, você tem acesso ao trono. Por que você tem acesso a Deus? Porque a Bíblia fala que não existe nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhuma acusação, não existe mais distância, não existe mais pecado que te separa de Deus. Então você precisa chegar diante de Deus com essa certeza. Qual certeza? Certeza de que você é ouvido, certeza que Deus está te ouvindo. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados ao clamor do justo. Você é justa, você foi justificada. Eu gosto muito desse versículo que fala lá em Hebreus. A Bíblia fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente diante do trono da graça, para encontrar graça e socorro para a ocasião oportuna. Eu vou abrir esse versículo aqui para você. Gosto mais dele, Hebreus 4,16. Escreve aí para mim, Hebreus 4,16. A Bíblia fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, você pode se achegar confiadamente diante de Deus para você encontrar graça, para você encontrar socorro. É isso que esse texto está falando. Alguém escreve para mim Hebreus 4,16. De vez em quando eu acho umas escribas, né, que escrevem aí. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente diante do trono da graça, para encontrar graça, achar graça para socorro em ocasião oportuna. Então, esse texto está dizendo que você tem acesso ao trono de Deus. Você tem acesso ao trono, você pode se achegar confiadamente, não confiada nos seus acertos, no seu erro, na sua justiça, mas confiado na justiça de Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos justas, né? Nosso pecado foi perdoado, o sangue de Jesus nos lavou. E tem alguém dizendo alguma coisa aqui: pastora, estou amando o seu livro Fale Poderosamente, realmente é maravilhoso. Ô, Juscelene, que bênção. Gosto muito, eu gosto sempre que vocês reportam que os testemunhos nos alimentam, né? A nossa fé para continuar. E eu estou orando para ver se Deus me dá um livro para essa conferência, que eu sei que Deus quer falar e tem buscado isso. Se Deus confirmar, né? Vou estar escrevendo esse livro, pela graça de Deus, para abençoar a sua vida. Eu fico muito feliz de você ser abençoado pelo livro Fale Poderosamente. Só um minutinho, gente. Debaixo do armário do banheiro tem um plástico assim, acho que tem lá. Ajudando na hora a achar aqui.
negócio que ele estava procurando. E então a gente se sente motivada, né? Quando você vê o fruto do seu trabalho, escrever dá muito trabalho. Quando você escuta os resultados, isso nos motiva. Mas obrigada por escrever Hebreus 4,16. Então, primeira coisa que eu quero dizer sobre a oração. Você pode se achegar confiadamente na presença de Deus, confiada no sangue do Cordeiro, porque ele foi derramado e te fez justa. Então, não tem pecado que te separa de Deus. Deus está escutando a sua oração. A Bíblia diz que a oração do justo muito vale pela sua eficácia. Então, você é justa diante de Deus e a sua oração, ela vale. Ela é eficaz. Amém? Então, a sua oração, ela é eficaz, ela é aceita e você pode se achegar, você pode se achegar diante do Senhor que Ele está te ouvindo. O primeiro aspecto é esse. Então você tem que ter essa convicção, né? Que quando você ora, Deus te ouve. Deus não está bravo com você, Deus não está irado com você, Ele não está indiferente ao seu sofrimento, às suas necessidades. Pelo contrário, né? O Senhor se compadece. A Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Então, o primeiro aspecto da oração você precisa se achegar confiadamente. Você vai diante de Deus, confiada no sangue do Cordeiro. Ah, pastora, mas eu acabei de discutir com meu marido. Como que assim que eu chego na cara de pau e vou orar? Então, se você discutiu com seu marido há 1 minuto, 5 minutos atrás, você se achega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui porque eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro, eu me arrependo. Às vezes você errou, sabe? Então, receba o perdão de Deus, sabe? Receba o perdão de Deus, mas não fique longe. O que o diabo quer? Que você fique debaixo de culpa, de condenação e que você não ore, porque se você orar, algo vai acontecer. Entende? Se você orar, algo vai acontecer. Então, Deus quer que você ore, o diabo quer que você não ore. Porque o diabo vai colocar culpa e condenação. Primeiro aspecto, Elissandra, um beijo, querida, que saudade. Se achegar confiadamente. Hebreus 4,16. Confia. Chega diante de Deus crendo no poder do sangue. Você foi lavada, não tem culpa, não tem separação, não tem distância. Amém? Primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto que eu quero falar com você é que se você pedir, Deus vai te dar. Segundo aspecto, que você já se achegou confiadamente, peça e recebe. Peça e receba. Onde que está escrito isso? Stephanie, olha só. O primeiro livro da sua autoria que li foi Fale Poderosamente. Uma bênção. Mas o Mulher Aprovada foi um divisor de águas na minha vida. Deus falou muito comigo, que bênção. Esse livro realmente, eu ouço muitos testemunhos para a glória de Deus. Fico feliz, continue te usando, amém. Ore por mim, para Deus continuar me usando, eu recebo. Eu vivo para isso, não tem outro motivo para viver se não for para glorificar o Senhor, né, na minha vida. Primeiro aspecto, chegue com ousadia, confiadamente diante de Deus. Segundo aspecto, se você pedir, Ele vai te dar. Obrigado, Jordano. Como assim? Lá em Mateus 7,7 está escrito: pedir e dar-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 7,7. Pois todo o que pede, recebe. Gente, que benção! Escreve aí para mim. Todo o que pede, recebe. Você tem que escrever isso, você tem que declarar essa verdade. Escreve aí para mim. Todo o que pede, recebe. Kátia, nutricionista do meu coração. Que saudade, como é que tá aí, São Luís? Saudade de vocês. Tô aqui com a sua dieta na minha frente. Eu imprimi tudo, fazendo um livro. Gente, ela é ótima. Você precisar de uma nutricionista e à distância ela te atende. Saudade. É muito bom estar aqui na live, porque eu vejo um monte de gente que há tempos eu não via. Vamos voltar aqui. Segundo aspecto da oração, todo que pede, recebe. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pede que você vai receber.
É aqui, a Bíblia diz que não é assim, pede que talvez você vai receber, pede porque há uma possibilidade para você receber. Não, pedir e dar-se-vos-á, ponto. O Senhor tá com portas abertas para te abençoar. O Senhor, Ele é o seu Pai, Pai de amor. Ele quer te abençoar, Ele tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em satisfazer os desejos do seu coração. Ele tem prazer, sabe? Então, se você entende que você é uma filha amada, você não vai ter, não vou pedir isso para Deus não, porque Deus tem tanta gente para ajudar, né? Deus tem tanta oração. Pois é, mas você é uma filha amada, Ele sempre tem ouvidos para te ouvir. Então, pede e dar-se-vos-á, né? Você precisa ser uma filha pidona. Pede. Se você já se chegou confiadamente no trono da graça, confiado na justiça de Cristo, que não há culpa, não há condenação, você tem que fechar a boca do diabo, né? Lá em Apocalipse a Bíblia fala, né? O diabo, ele te acusa dia e noite, o nome dele é acusador, mas você vence a falácia e a acusação do diabo com a palavra do testemunho e com o sangue do Cordeiro. A Bíblia fala, eles, pois, o venceram pelo sangue. Então, abre a boca, declara o sangue de Jesus e se achegue diante de Deus. Segundo, pede e recebe. Você precisa ter a ousadia para você entrar, né? Não entrar na presença, porque o Senhor já está em nós, mas para você ser uma filha que sabe que você é muito amado, e se você pedir, você sabe que Deus vai te ouvir. Está escrito aqui em Mateus 7,7. Então, a Bíblia continua. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, vai dar pedra? Quantos aqui tem filho? Se o seu filho te pedir um brinquedo, você vai dar uma pedra para ele? É isso que a Bíblia está falando. Ou, se lhe pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Ninguém vai fazer isso. Não é verdade? Ora, a Bíblia fala, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que pedirem. Então aqui ficou claro que você é uma filha amada. Quanto mais o vosso Pai, você tem um Pai. Você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que sabe o que você precisa. A Bíblia fala que antes que a palavra saia na minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Sabe, Ele sabe. Ele é seu Pai, então peça. Fala, Senhor, eu queria tanto um carro novo, eu queria tanto ter uma casa, sair do aluguel. Senhor, eu queria tanto multiplicar minhas células. Senhor, eu quero tanto pregar o evangelho nas escolas. Abre a porta das escolas. Eu peço tudo para Deus, sabia? Eu peço tudo, eu peço. Esses dias, o Naur estava comentando comigo, né? Que eu só suspirei. Eu só suspirei. Porque eu já viajei algumas vezes para a Europa e é uma delícia, né? País diferente, cultura diferente, comida boa, tudo muito lindo, né? Lugares maravilhosos. Esses dias atrás eu falei para ele, falei, nossa amor, me deu uma vontade de fazer uma viagem internacional com você, ter um tempo junto. Sabe quando você só suspira, pensa assim, eu queria, mas eu só pensei, verbalizei. Passaram algumas semanas, né, o pastor Luiz tinha feito uma cirurgia, todo mundo sabe, das cordas vocais. Ele tinha uma viagem, ele tinha uma reunião ali na Grécia, na Europa, e falou, Naor, eu não posso ir na reunião, tá tudo pago. Você quer ir nessa reunião, representar a videira e participar? Eu estava dando aula no seminário, envolvidíssima com um monte de reunião. Aí eu falei, gente, eu acabei de falar isso, eu não pedi, eu cheguei nem a pedir para Deus, eu concordo, eu confesso para vocês que eu não cheguei a pedir, eu suspirei e Deus me deu, porque Ele sabe dos desejos do meu coração. Não paguei um centavo para viajar para a Grécia, fez escala na Suíça, participamos de reuniões maravilhosas ali, passeamos. Por quê? Porque você tem um Pai. Você tem um Pai
que sabe o que você quer. Então abra a boca e pede. Abra a boca e pede, fala: Senhor, eu queria tanto, né? Queria tanto trocar de carro. Eu não sei o que está no seu coração. Senhor, eu quero casar. Esses dias eu orei com muitas irmãs que querem se casar. Abre o seu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Você tem um pai. E a Bíblia termina aqui em Mateus, no versículo 11. Pois quantos você é mãe, e se você é pai e dá boas dádivas, você não vai dar uma cobra se o seu filho te pedir um peixe. Você não vai dar uma pedra se ele pedir pão. Quanto mais o seu Pai Celeste, você tem um Pai que te ama, não vai te dar coisas boas? Aqueles que pedirem, então, você tem um caminho livre. Você tem um caminho livre para o seu Pai. Primeiro, você se achega confiadamente, baseado na justiça de Cristo. Segundo, você pede. Se você pedir, você vai receber. Você sabe por que tem muita gente que não recebe? Porque não pede. E a Bíblia fala: você não pede, você pede mal. Você pede para esbanjar. Não, abra o seu coração, pede para o seu Pai. Que o seu Pai, que te ama, vai te dar. Amém? Segundo aspecto é esse. Terceiro aspecto e último, nós falamos de 3 já, né? De 2. Terceiro aspecto da oração. Se alguém estiver escrevendo, só lembra aí para a gente poder revisar. Primeiro, se achegar confiadamente. Segundo, pedir e receber. Amém? Terceiro aspecto da oração. Eu gosto muito de falar de oração, ensinar sobre oração, porque eu creio no poder da oração. Eu creio. E se eu fosse colocar o nome nessa live aqui, já no final da live... Ai, gente, o poder da oração. Se eu fosse... Deixa eu fixar. Se eu fosse fixar aqui essa live, como eu fixei já no final, né? O nome dessa live seria o poder da oração. Você não tem noção do poder que tem você entrar pro seu quarto, fechar a porta e orar. Isso tem muito poder. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus que vem em secreto vai te recompensar, trazendo o resultado da sua oração. Então, o terceiro aspecto, né, da oração que eu quero te dizer é: quando você ora, Deus responde com poder. O terceiro aspecto. Quando você ora, Deus responde com poder. Eu gosto muito desse versículo que está em Apocalipse, no capítulo 8, que fala que quando você ora é como se você estivesse aquele depositando as suas orações como incenso. E eu fico imaginando, porque sabe, quando você for ler a Bíblia, você tem que imaginar. Você tem que, quando você ora, Deus responde com poder. Obrigado, Elisandra. Você tem que imaginar. Você ora, quando você lê a Bíblia, você tem que imaginar o que está acontecendo. Né? Quando Deus abriu o mar, eu imagino o mar abrir, eu começo a olhar e pela fé e ver, né? O mar abrindo e também circunstâncias impossíveis se abrindo, portas se abrindo na nossa vida. Agora aqui, ó, Mateus, a gente já leu Mateus, Apocalipse 8, deixa eu ler com você. Apocalipse 8, do 3 ao 5. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. Você sabe o que são incenso? Aí a Bíblia fala, com oração de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha, então a Bíblia, tenta imaginar, você tem que imaginar quando você lê a Bíblia. A Bíblia fala que no altar de Deus, né, na região celeste, né, lógico que não é aqui, não é no céu azul aqui, mas no mundo espiritual o Senhor tem um trono. A Bíblia diz que Ele está sentado no trono e Jesus está sentado à direita de Deus Pai e você está sentado à direita juntamente com Cristo. Está lá em Efésios 2:20, isso está escrito. Agora olha só,
pensa comigo, lá no trono de Deus, do lado do trono, tem um incensário, como se fosse uma taça. E a Bíblia diz que essa taça é um incensário, que ela está recebendo incenso, a oração dos santos. É como se você estivesse orando e mandando as suas orações para o céu. Então aqui está escrito, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Tem um altar de Deus e tem um trono com o incensário, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Ou seja, quando você ora, a sua oração sobe. Tem uma música de criança que é muito legal, né? Acho que ela era do Ouvir e Crer. Aí que fala assim, vai a oração. Quantos lembram dessa música? A oração vai, depois vem a resposta. Não sei cantar ela muito bem, mas é mais ou menos assim. Então, é verdade. Você precisa entender que a sua oração, ela sobe ao trono de Deus. Escreve para mim, a minha oração chega e sobe ao trono de Deus. Você tem que entender isso. A Bíblia diz que a sua oração sobe e ela chega diante de Deus, que a Bíblia fala em Apocalipse 8. Existe o incensário com as orações de todos os santos. A sua oração está sendo depositada no incensário, numa taça, juntamente com o altar de Deus. E o que acontece com a oração? Ela é depositada ali. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso. Então a Bíblia fala que Deus mistura, né, a sua oração com a fumaça, a oração com a fumaça. E aí o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar. Deus mistura a nossa oração com o fogo do altar. Isso é muito poderoso. Isso, a minha oração sobe ao trono de Deus. Você tem que saber, a sua oração sobe. Está escrito na Bíblia. Lá em Apocalipse 8, escreve para mim alguém, Apocalipse 8, do 3 ao 5. A sua oração sobe ao trono de Deus e os anjos recebem essa oração, colocam ela no incensário. E a Bíblia diz que os anjos pegam essa oração, mistura com fogo do altar. Mistura com fogo do altar. E aí o anjo tomou o incensário, encheu do fogo e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Eu amo esse versículo. Apocalipse 8, do 3 ao 5. Depois você medita nesse versículo. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você ora, a sua oração sobe ao trono de Deus. Deus mistura essa oração com o fogo do altar. Que coisa poderosa. E a Bíblia então diz que Deus lança para a terra essa mistura. E a Bíblia diz que vai ter trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Sabe o que significa isso? Trovões, né? O trovão é o quê? A Bíblia diz que trovão é a voz de Deus. Troveja o Rei da Glória. Quando Deus pega a sua oração, mistura com o fogo do altar, Ele lança sobre a terra em forma de trovão. Deus vai liberar uma palavra sobre aquilo que você está orando. Porque a Bíblia fala, troveja o Rei da Glória. A voz do Senhor é poderosa, o Salmo diz. A voz do Senhor é cheia de majestade. Sabe, você precisa crer que Deus vai enviar uma palavra de volta com um trovão. A voz do Senhor é um trovão. Ele troveja. Toda vez que eu escuto um trovão que chove, eu me lembro desse salmo. Sabe, você tem que entender que Deus pega a sua oração e lança sobre a terra como um trovão. O Senhor libera uma palavra. Haja vida, haja salvação, haja libertação. A voz do Senhor, Deus troveja e Ele libera uma palavra sobre aquilo que você estava orando. É a Bíblia que diz isso. Primeiro, vai ter trovão, a voz de Deus. Segundo, vai ter vozes, a própria voz de Deus, o próprio liberar de Deus. Quando Deus pega uma oração do santo, Deus escuta e Deus responde com vozes. Terceiro, haverá relâmpagos. Haverá relâmpago. O que é o relâmpago? Quando você vê um relâmpago, o relâmpago fala de luz. Né? Um relâmpago é você... Quando dá um relâmpago, você vê aquela luz assim no céu, nas trevas. Geralmente o céu está escuro, geralmente está nublado. Mas o que é que o relâmpago nos fala? O relâmpago nos fala de luz nas trevas.
Quando Deus ouve essa oração, Ele libera a palavra, Ele libera o trovão, mas Ele também libera o relâmpago. Ele libera luz nas trevas. Se havia trevas, vai ter luz. Se havia trevas no seu casamento, se havia trevas na sua família, se havia enfermidade, se havia vício, como tinha na minha família, vício na vida do meu irmão, de sobrinhos, haverá luz. Haverá luz, porque a resposta de Deus à nossa oração é relâmpagos, vozes, trovão. E por último, então vamos lembrar? O terremoto, o trovão fala da voz de Deus. Deus vai liberar uma palavra. Haja luz, haja vida, haja restauração de casamentos, haja cura. Amém? Deus libera uma palavra. O trovão fala da voz, e a Bíblia fala no Salmo, troveja o Rei da Glória. O trovão fala da própria voz de Deus. Haja milagres, haja cura, haja restauração. Amém? Receba onde você está o trovão, receba a voz do Senhor. A Bíblia diz que o Rei da Glória troveja. Amém? Ao liberar da tua palavra, da palavra de Deus. Segundo, vai ter relâmpago. Relâmpago, já te falei, é luz nas trevas. Luz onde tem trevas, vai ter luz. E por último, haverá terremoto. O que é um terremoto, gente? O terremoto, você vai a um lugar que teve terremoto, não sobra nada. O terremoto nos fala de uma destruição completa da situação anterior para o novo começo. Então o terremoto aqui, quando a Bíblia fala que Deus vai responder através de terremoto, vai ter uma destruição, vai ter uma completa destruição daquela situação anterior para o novo recomeço. Eu quero profetizar isso na sua vida. Em nome de Jesus. As suas orações estão chegando ao trono de Deus, ao incensário. Ao ouvir a sua oração, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que Ele pega as orações dos santos, mistura com o fogo do altar, envia para a terra, com vozes, com trovões, que é a própria voz, que é a própria palavra de Deus, com relâmpago, que é a luz de Deus. E por último, para encerrar, com terremoto. Sabia? O terremoto fala da destruição total da posição anterior para um novo começo. Quando você ora, Deus escuta e haverá terremoto. O Senhor vai fazer tudo de novo. Aquela situação vai ser refeita. O Senhor tem uma nova história. Deus tem uma nova história. Então eu quero encerrar essa live falando para você. Quando você orar, creia que Deus está ouvindo. Quando você orar, nós acabamos de terminar um jejum. Obrigada, Stephanie. Trovão fala da voz de Deus. Relâmpago fala da luz onde há trevas. O terremoto fala da completa destruição do cenário anterior. Ficou maravilhoso, ficou excelente. Vou contratar você para transcrever minhas palavras. A Stephanie traduziu tudo que eu falei aqui no final. Então, se você puder, tira um print e ora sobre isso. Apocalipse 8, do 3 ao 5. Esse é o resultado da sua oração. Eu vou encerrar essa live para que você possa agora praticar. É o que eu vou fazer. Eu vou daqui a pouco praticar. Eu separo sempre nas quartas-feiras um tempo maior com Deus. É um dia que eu não tenho reunião, né? Teoricamente, às vezes sim, mas hoje não tenho. Que eu separo para orar. Então eu mesma sou abençoada com essas lives, porque eu vou pegar isso daqui e vou orar. E vou chamar a existência o trovão, chamar a existência a voz de Deus, chamar a existência o relâmpago, a luz de Deus onde há trevas, chamar a existência o terremoto. Não que eu quero que Deus destrua as coisas, não. Deus vai destruir o que for abalável, sabe por quê? Porque o que for abalável vai ser abalado. Não fique triste, deixa eu te falar, eu sinto uma palavra
de conhecimento da parte de Deus para você. Não fique triste se de repente algum problema aconteceu, uma situação, porque Deus quer começar de novo, Deus quer fazer uma nova história, Deus quer refazer e Deus quer liberar um novo começo. Quero profetizar isso na sua vida. Eu sinto que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui agora. Você estava orando por algo que parecia difícil. Uma situação que aconteceu que feriu seu coração, você está triste, talvez foi com o seu casamento, um relacionamento. E o Espírito Santo de Deus está te dizendo agora, lá em Apocalipse 8, do 3 ao 5, anota aí para depois você ler. Eis que eu estou fazendo coisas novas na sua vida. O Senhor está fazendo coisas novas na sua vida. O Senhor está ouvindo a sua oração. E o Senhor está dizendo para você, eu estou liberando, eu estou pegando a sua oração, misturando com o fogo do altar, como está escrito em Apocalipse. E o Espírito de Deus está dizendo agora, eu estou enviando agora relâmpagos. Situações das trevas agora vão receber luz. Receba luz no seu casamento, receba luz onde há trevas, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está dizendo, eu estou enviando a minha voz como um trovão. Trovão, sabe o que é trovão? É a voz de Deus. Troveja o Rei da Glória. Deixa Deus liberar uma palavra sobre a sua vida. Deixa Deus liberar uma palavra sobre o seu casamento. Deixa Deus dar a palavra final sobre a sua saúde. Deixa Deus dar uma palavra final sobre o seu ministério. A história não acabou. Deixa o Senhor liberar a última palavra. A última palavra quem dá é o Senhor. Olha, você precisa compreender. Deixa o Senhor. Olha, eu sinto de liberar essa palavra aqui no Salmo 29:3. Anota essa palavra para você. Não estava na minha live, Deus falou comigo agora. Olha, Salmo 29:3. A Bíblia diz, ouve, Salmo 29:3. Ouve-se a voz. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja, Salmo 29:3. Troveja o Rei da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Não se preocupe com as muitas águas. Não se preocupe com os tsunamis. Não se preocupe com a tempestade, porque o Rei da Glória está trovejando. Ele está liberando uma palavra sobre a sua vida. A palavra final quem dá é o Senhor. Salmo 29:3. Troveja o Rei da Glória. Deus está liberando uma palavra sobre o seu casamento, sobre a sua família, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de restauração. Deixa o Senhor liberar agora uma palavra. Salmo 29:3. Troveja o Rei da Glória. Deixa Deus falar com você. O Senhor está liberando uma palavra. E quando Deus libera uma palavra, ninguém pode segurar. Troveja o Rei da Glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Deixa o Senhor liberar, porque a última palavra quem dá o Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Salmo 29:4. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Não tem nada duro demais. Não tem coração duro demais que Deus não possa quebrar. Não tem situação difícil demais que Deus não possa fazer tudo de novo. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. O Senhor está dizendo, eu libero uma palavra de recomeço. Lá em Apocalipse, quando nós estávamos falando, Apocalipse 8, a Bíblia diz, troveja o Senhor. E para terminar, a resposta da sua oração vai ter trovão, vozes, relâmpagos e terremoto. Eu quero profetizar um terremoto na sua vida. Não é um terremoto de destruição, de te deixar para baixo, não. É um terremoto para
abalar o que é abalável e quebrar toda aparência, quebrar toda falácia, toda mentira do diabo, e Deus vai pegar tudo isso e vai fazer tudo de novo. Se o seu casamento estava destruído, eu quero profetizar que o Senhor destrói aquilo que era removível, aquilo que era abalável. Deus constrói de novo. Porque Deus nunca vai deixar a sua vida num caos. Ele tem sempre um novo começo para você. Amém? Finaliza essa live agora deixando uma palavra para que você encha o seu coração de fé. Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas que estão aqui. Cada discípulo, cada pessoa que tem recebido essa palavra. Eu profetizo agora. Senhor, o que a tua palavra diz, Senhor, em Apocalipse 8, 5. Ó Deus, o resultado da nossa oração são trovões, haverá uma voz da parte do Senhor. Vozes, relâmpagos, haverá relâmpago, haverá luz no meio das trevas. E haverá, Senhor, terremotos. O Senhor desfaz e quebra situações antigas que estavam, Senhor Jesus, arraigadas e que precisam ser refeitas. O Senhor desfaz tudo que estava destruído, o Senhor faz tudo de novo. Eu libero o poder da oração, essa palavra possa se cumprir na vida dos nossos irmãos em nome de Jesus. Ó, beijo no seu coração, tá bom? Se você recebeu algo de Deus, eu vou finalizar essa live, eu vou postar ela, envia para alguém que está precisando de receber uma palavra de fé. E deixa nos comentários aquilo que Deus falou com você, eu quero ouvir, quero ver. Isso nos motiva, amém? Um beijo no seu coração, anota os versículos. Estava com saudade de algumas pessoas, você que é discípula, você que está sempre aqui, não me deixa sozinha não, tá? Às vezes eu dou uma atrasadinha, mas a gente está aqui toda quarta-feira, 9h30, para abençoar a sua vida com uma palavra de fé. Deus abençoe até semana que vem. Tchau.